O título da mensagem sugere, entretido por quem, nós iremos falar sobre entretenimento. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 12. O título diz, entretido por quem? É uma pergunta. Que os irmãos possam meditar nessa pergunta ao decorrer da mensagem. No final eu irei voltar a essa pergunta e vamos responder individualmente essa pergunta. Entretido por quem? Em Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9 diz, e houve batalha no céu. Miguel, quem é Miguel? Jesus. E os seus anjos batalhavam contra o dragão. Quem é o dragão da profecia bíblica? Satanás, o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Continuando no próximo verso. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. A Bíblia diz que existe uma guerra espiritual entre o bem e o mal. De um lado nós temos o capitão Miguel, Jesus com os seus anjos, e do outro lado nós temos o capitão Satanás, o dragão com os seus anjos, os anjos que seguiram a Satanás. Nós estamos vivendo em meio dessa guerra. A Bíblia nos diz aqui que essa guerra iniciou-se aonde? De acordo com a palavra de Deus. No céu, ela iniciou-se no céu, mas diz que Satanás e seus anjos não puderam prevalecer contra Jesus e seus anjos, e eles tiveram que sair do céu. E ao continuarmos a ler a citação bíblica, diz, e foi precipitado o dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo o... Qual é a próxima palavra? O mundo. A Bíblia diz bem claro que esta batalha iniciou-se no céu, mas foi transferida para o planeta Terra. Vocês concordam comigo, sim ou não? Sim. Nós estamos vivendo em meio de uma batalha, de uma guerra espiritual. E ambos os lados, tanto Jesus contra Satanás, estão buscando alcançar o coração do homem. Estão buscando alcançar aliados. Porque Satanás estabeleceu a sua base nessa terra por consentimento humano. Vocês ouviram isso? Pelo consentimento do homem, Satanás conseguiu estabelecer-se nessa terra. Nessa batalha entre bem e o mal, o alvo é o coração do homem. Se você não entendeu o que eu quis dizer com coração, eu vou usar outra palavra. A alma do homem é o alvo nessa batalha. Se você ainda não entendeu o que eu quis dizer, eu vou usar uma outra palavra que é sinônimo na palavra de Deus. A mente do ser humano é o alvo nessa batalha entre o bem e o mal. Até agora vocês concordam comigo, sim ou não? Este é o alvo que Jesus vai tentar alcançar, e Satanás ao mesmo tempo está tentando alcançar esse homem. A mente do homem, a alma do homem, o coração do homem. E eu gostaria de dizer essa tarde que o seu coração, ou a sua mente, ou a sua alma, como você preferir, tem um endereço. Vocês ouviram o que eu falei? Eu quero que vocês repitam comigo. A alma do homem tem um quê? Endereço. E existem avenidas para chegar ao endereço do seu coração. Vocês sabiam disso, que existem avenidas para chegar à sua mente? Tanto Jesus como Satanás sabem disso muito bem. Eu gostaria de usar uma citação que diz: todos devem vigiar o quê? Os sentidos, do contrário, Satanás alcançará vitória. Estamos falando de uma batalha espiritual e nós não queremos que Satanás prevaleça, portanto, devemos vigiar os nossos sentidos. Se quisermos dominar a mente e impedir que vãos e corruptos pensamentos te manchem a alma. O que nós deveremos fazer para controlar pensamentos vãos, pensamentos corruptos? Devemos
vigiar os nossos o quê? Sentidos. Continuando a mesma citação, diz o seguinte. De alguma forma, eu acho que todos deviam... Ok, na primeira citação diz assim: todos deviam vigiar os sentidos, do contrário, Satanás alcançará a vitória sobre eles, pois os sentidos são as o quê? Avenidas da alma. O que são as avenidas da alma? Os sentidos do homem. Quais são eles? Diz a citação: deve-se tornar-te fiel sentinela de teus, o quê? Olhos, ouvidos e todos os sentidos, se quiseres dominar a mente e impedir que vãos corruptos pensamentos te manchem a alma. Esses sentidos são a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Essas são as 5 avenidas da alma, as 5 avenidas do coração do homem, que tanto Jesus quanto Satanás utilizarão para alcançar a sua mente. Jesus Cristo, ele apela aos nossos olhos, sim ou não? Ao contemplarmos a natureza, ao contemplarmos a palavra de Deus, ele está apelando à nossa visão. O que vocês acham? Só um sim aí, bem fraquinho. Vocês acham que sim ou não? Sim. Ok. Vocês acham que Deus apela à nossa audição através dos cantos dos passarinhos, através do barulho do mar, das coisas, das músicas que nós podemos ouvir? Ele está apelando à nossa audição? Claro que sim. Ao nosso olfato, ao nosso paladar, ao nosso tato. A mensagem bíblica, a mensagem que nós encontramos na palavra de Deus e no espírito de profecia, apela aos nossos sentidos, aos 5 sentidos. Satanás também sabe disso, e ele apelará aos 5 sentidos do homem para alcançar o seu coração. Agora, existe uma coisa que o homem não está familiarizado. Cabe a cada um de nós, individualmente, bloquear os nossos sentidos, as avenidas da nossa alma para Satanás, e cabe a cada um de nós abrir as avenidas da alma para Jesus. Faz sentido isso, sim ou não? Faz sentido, não faz? Mas Satanás, ele não aparece da forma que ele é. Não foi assim que ele fez para Adão e Eva. Ele não apareceu como um anjo de luz. Ele se disfarça para que o homem e a mulher não possam identificar Satanás. Muitos concordam que devemos bloquear as avenidas da alma contra Satanás. Mas ao mesmo tempo não conseguimos reconhecer Satanás agindo. E tem pessoas que não conseguem reconhecer Jesus apelando aos nossos sentidos. É necessário que nós aprendamos princípios para identificar quem é que está apelando à nossa alma, quem é que está tentando penetrar através das avenidas da nossa alma. Nós vamos aprender isso essa tarde. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem Gênesis capítulo 3, verso 1 a 6. Em Gênesis capítulo 3, alguns acham que é uma história para criança dormir. Eu não concordo, eu vejo nessa história o grande conflito. A forma que Satanás usa para levar os seres criados em rebelião contra Deus. No livro de Gênesis, capítulo 1, no capítulo 3, verso 1 a 3. No finalzinho do verso 3. No finalzinho do verso 1. A pergunta é assim: não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher responde à serpente que não era bem assim. No verso 4 a serpente continua. Então a serpente, qual é a próxima palavra? Disse a mulher: certamente não morrerás. Meditem comigo e tenta me dizer qual é o sentido que Satanás está apelando na mulher. Qual? Ok, mas qual é a avenida da alma que ela está tentando penetrar? Ela ainda não foi lá na visão, no paladar. Só o que nós lemos até agora, nós vimos que a serpente está fazendo o que com a Eva?
A audição, ela está conversando com a Eva, e seja o que for que ele está falando, contradiz a palavra de Deus. Vocês concordam comigo? O que a serpente falou está de acordo com a palavra de Deus? Certamente não está. O primeiro apelo foi a audição. Talvez vocês não estão surpresos porque vocês conhecem a história. Mas Eva nunca tinha visto um animal falar. E ela ouvia aquele som diferente, aquela voz melodiosa. Aquilo atraiu Eva. E continua a serpente. Vamos continuar no verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos. Continua a serpente a enganar, a falar falsidades no verso 6. E qual é a próxima palavra? Vocês não estão comigo. Vocês ou estão dormindo ou estão em qualquer outro lugar, mas não estão aqui essa tarde. Qual é a próxima palavra que diz lá? Não, verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Qual é o sentido que a serpente está apelando? A visão. Ela viu que o fruto era bom para se comer. Vocês já meditaram nessas palavras? Como é que Eva viu que aquele fruto era bom para se comer? A não ser que ela viu a serpente comendo o fruto. Ela viu que aquele fruto era bom porque alguém estava comendo na frente dela. E é o que diz o testemunho de Jesus, diz que a serpente tomou daquele fruto e comeu com aparentemente prazer, degustação, comendo na frente de Eva, e ela pôde ver, aquilo apelou aos seus olhos. E continua no verso 6. E a árvore desejável para dar entendimento, qual é a próxima palavra? Tomou. Qual é o sentido que ela está apelando aqui? O tato. Continua. E qual é a próxima palavra? Tomou seu fruto e comeu. Qual é o sentido? Paladar. E deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Foi dessa forma que Satanás conseguiu levar o homem a rebelar-se contra Deus, através dos sentidos, através das avenidas da alma. E nós devemos vigiar esses sentidos para que Satanás não consiga chegar no nosso coração. Amém? Eu vou dar alguns princípios aqui. No livro de Salmos, vamos lá em Salmos 101. Porque eu não estarei com vocês ao você estar na frente de uma televisão. Eu não estarei com você quando você estiver lendo o jornal, a revista. Eu não estarei com você quando você estiver comprando um livro. Então é importante que nós aprendamos princípios para fazer as nossas próprias escolhas. Em Salmos 101, e no verso 3, Davi, falando de experiência própria, diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Para por aí. Davi sabia que quando ele contemplou o que era mal, a mulher de Urias, ele sabia que ele não deveria estar contemplando. Ele pecou contra Deus e agora, com experiência própria, ele diz: não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Esse é um princípio que nós podemos ver da palavra de Deus, e o que é bom e o que é mal é revelado através dos escritos da Bíblia e através dos escritos do Espírito de profecia. É ali onde nós podemos ter discernimento do que é bom e do que é mal, para que não coloquemos coisas más diante dos nossos olhos. No livro de Filipenses capítulo 4, vamos lá rapidamente em Filipenses capítulo 4. E no verso 8, Filipenses capítulo 4, verso 8, diz assim: dando outros princípios, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, qual é a próxima palavra?
Nisso pensai, nisso permitai chegar às suas mentes. Agora façam o teste. Filmes de ficção. Diz tudo que é verdade, verdadeiro. Filmes de ficção é verdadeiro? Sim ou não? Então, é bom ou é mal? E o que foi que Davi falou? Não colocarei coisas más diante de meus olhos. Façam o teste. Novelas onde você vê cenas de traição, cenas de adultério, cenas de trama, de morte. São coisas boas ou coisas más? Eu estou dando exemplo prático, mas eu não deveria dar esses exemplos práticos. Eu deveria dar só o princípio para que você não se limite ao que eu estou falando. Tentam pegar o conceito para que você possa fazer uma decisão consciente. Nós sabemos que através da contemplação nós somos o quê? Transformados. Pessoas hoje, eles encontram o seu entretenimento pagando para entrar em uma casa teatral, alugando algum filme, ou seja o que for. Ele está diante daquela terra, contemplando homicídio, contemplando sensualismo, e ele chama aquilo de entretenimento. Vocês sabem que antigamente era dessa forma? Que as pessoas se entretinham vendo outras pessoas morrer, da mesma forma que é hoje. Hoje pessoas se entretêm vendo carros explodindo, vendo pessoas sendo metralhadas, e geralmente o bonzinho do filme ou da novela é o que está praticando tal ato. E nós dizemos, mas isso não é de verdade. Eu sei que isso é mentira. Se você sabe o que é mentira, por que você está colocando diante dos seus olhos? Aqui diz que tudo que é verdadeiro. Se você sabe que é mentira, não tem razão porque você está colocando diante de você. Continua o verso, repetindo, tudo que é honesto. Lembra que Satanás não apela somente à visão, ele apela também a todos os sentidos. Será que é honesto pessoas que estão comprometidas com drogas, o olfato, a cocaína, o paladar, o fumo, o álcool? A maioria das pessoas que se drogam consegue a sua droga de forma desonesta. Continua só lendo o verso. Honesto, tudo que é justo, tudo que é puro. Nós vemos cena de sensualidade em quase todos os filmes, em quase todas as novelas, em quase todas as revistas, outdoors, está exposto às nossas vistas. E nós não devemos contemplar essas coisas, consentir que essas coisas estejam diante dos nossos olhos, no alcance dos nossos ouvidos, no alcance do nosso olfato, da nossa boca, do nosso tato. Porque são coisas que não são puras, coisas que não são honestas, coisas que não são justas. Eu creio que esse verso aqui, ele faz um resumo muito bem feito para aqueles que querem seguir a vontade de Deus. E continua dizendo, tudo o que é amável. Eu sei que já falamos sobre música ontem. Diz, tudo que é de boa fama. Deixa eu perguntar para vocês, o rock tem boa fama, sim ou não? Quando diz boa fama, está falando do histórico, do passado. O funk tem boa fama. O samba tem boa fama. O Brasil é conhecido lá fora por causa do samba, por causa de mulher pelada. Será que isso é bom ou é mal? Essa é a fama do samba lá fora. Quando você analisa aquela forma de dança que essas músicas geram, será que são coisas puras, que estão sugerindo a mente do homem? Aqueles que realmente são honestos
sabem que essas coisas não pertencem ao povo de Deus e são avenidas, são instrumentos na mão de Satanás para alcançar o coração do homem. O rock, nós sabemos, falando do rock, a fama do rock, a maioria das estrelas de rock são drogados. Aí você diz assim, não, mas espera aí, eu não escuto o rock comum, eu escuto o rock cristão, o funk cristão, o samba cristão, o forró cristão. Satanás, ele coloca a palavra cristão e consegue enganar as pessoas como se fosse que tudo mudou, que a fama do rock mudou, porque colocou a palavra cristão. Agora nós vamos inventar o cigarro cristão, a cocaína cristã. Se for esse o princípio, vamos usar o princípio para tudo. Temos que ser honestos. Se nós usamos para o rock, nós podemos usar para tudo. É por isso que devemos entender o princípio por detrás das coisas, para que possamos fazer decisões conscientes. Vamos continuar no nosso estudo. Os leitores de ficção, vamos parar por aí. Os leitores de ficção. Vocês têm que entender que no tempo da irmã White não havia televisão, não havia computadores, não havia DVDs e tais coisas que nós temos hoje. Então ela diz os leitores de ficção. Eu gostaria de dizer para vocês que um filme, uma novela, deixa as leituras de ficção lá embaixo. Vocês concordam comigo? Se uma leitura pode ser prejudicial, quanto mais um filme, uma novela. Continua. Os leitores de ficção estão condescendendo com o mal que destrói a espiritualidade, eclipsando a beleza da página sagrada. O que é a página sagrada? A Bíblia, a palavra de Deus. Nós podemos incluir o espírito de profecia. Muitas pessoas não conseguem compreender o porquê que elas não se concentram quando elas estão estudando a Bíblia. Elas chegam cansadas em casa, do trabalho, aí elas vão comer em frente da televisão. Eu só estou dando um quadro, mas tentem pegar o princípio por detrás. Elas ali relaxando, comendo na frente da televisão, ela diz, agora eu vou fazer minha devoção. E ela percebe que ela não consegue se concentrar na sua leitura. Ela vai ficando cansada, seus estudos são superficiais, ela geralmente dorme em cima da Bíblia, não consegue orar, e ela não sabe a razão disso. Que são aquelas coisas, aquelas ficções que você está contemplando, que não permite que você se concentre nas coisas de Deus. Satanás sabe disso. Vocês já perceberam que as coisas da televisão são nomes espíritas? Vocês já perceberam isso? E não quero que me entendam mal. Eu sei que a televisão pode ser usada para o bem. Eu sei que os DVDs e os computadores podem ser usados pelo bem. Em fato, nós temos aqui uma câmera, e isso será assistido por muitas pessoas. Está sendo usado para o bem, coisas que são verdadeiras, coisas que são justas, puras, de boa fama. Nós compreendemos isso também. Mas se você analisar os nomes que a televisão ali recebe, por exemplo, mídia, é o nome espírita. Uma pessoa que recebe um outro espírito. O canal é um outro nome espírita. Aqueles que já leram sobre o espiritismo sabem que isso é uma terminologia espírita. Programa. Quem você acha que está sendo programado? A televisão ou a sua mente? O controle. Quem é que está sendo controlado? Satanás, ele não apareceu como uma serpente para você, mas talvez ele apareceu como um programa de televisão.
e você não percebeu que aqueles programas de televisão estão contradizendo a palavra de Deus. Vamos continuar. Cria uma nociva, falando da ficção, estimulação. Aqueles que veem essas coisas, essas televisões, esses programas, eles estão estimulados, tudo explodindo na sua frente. Cenas de sensualismo, aquilo cria uma estimulação. Desperta a imaginação, incapacita a mente para utilidade, desvia o espírito da o quê? Oração, tornando-o inapto para qualquer exercício espiritual. Por que que meu filho não consegue orar? Por que que meu filho não quer estudar a Bíblia? E vejam que Satanás, ele usa a mesma artimanha hoje. Lá no jardim, ele usou uma serpente para falar, não foi isso? Um animal, naturalmente, eles falam, sim ou não? Você já viu o seu cachorro, o seu gato, o seu peixe acordar de manhã cedo e falar, eu estou com fome, coloca o café da manhã para mim? E por que que Eva não se assustou quando viu a serpente falando? Porque ela era inocente. Ela era ingênua. Quem são as pessoas inocentes e ingênuas de hoje? Quem são? As crianças. Elas não se assustam. Elas acham bonitinho ligar a televisão e ver o pica-pau falando. E ver o ursinho e o cavalo falando. É interessante para elas. Agora, para analisar o que essas coisas estão falando. Será que está em coerência com a palavra de Deus? Nós sabemos que não estão. São essas coisas que estão moldando a mente das crianças hoje e dos homens, e elas não estão aptas para orar e discernir a palavra de Deus. Qual a próxima palavra? Jornais chegam em casa, quase desejo escondê-los, para que as coisas ridículas e sensacionais não sejam vistas. Parece que o inimigo, Satanás, é responsável por muitas coisas que aparecem nos jornais. Não todas, mas muitas coisas que estão nos jornais são colocadas lá por Satanás. Todo mal que pode ser encontrado é descoberto e desnudado perante o mundo. Não, eu não assisto televisão, eu não leio coisas más, é só o jornal para que eu esteja inteirado das coisas que estão acontecendo no mundo. E ali você contempla todo tipo de assassinato. Eu desafio a vocês a abrirem um jornal e encontrar ou não encontrar assassinato no jornal. Guerras, desastre, mais sensualidade, coisas que nós estamos contemplando que nós não precisamos colocar sobre nós, notícias horríveis que estamos contemplando. Nós temos que aprender a aplicar o princípio. Essa do jornal, não, é jornal. É porque você não entendeu o princípio. Só porque agora é real a coisa, você pode contemplar o que é mal. E eu digo para vocês, se há alguma coisa útil lá, que nós como povo de Deus precisamos saber, eu te garanto que você vai saber. As coisas rodam tão rápido. Eu não leio jornal, eu não tenho televisão, para ser sincero, não tenho nem energia na minha casa. E eu garanto para vocês que as coisas que interessam o povo de Deus chegam aos meus ouvidos. As coisas que apontam para o fim dos tempos, as coisas que apontam para os cumprimentos proféticos e as coisas necessárias para mim viver como um cidadão nessa terra, uma vida justa, chegam aos meus ouvidos, sem que eu tenha contemplar toda aquela matança,
todas aquelas coisas ruins que se encontram nos jornais de hoje. Vamos continuar. Vamos falar agora de uma outra forma de entretenimento que Satanás utiliza para alcançar a mente do homem. Eu não quero de nenhuma forma condenar aqueles que estão em tais práticas, mas quero que você faça uma decisão consciente. Diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai. Eu não coloquei isso aqui, está na inspiração. Não enxutar futebol e adestrai-vos. Em outras palavras, tornar bom, praticar várias e várias vezes. Adestrai-vos nos condenáveis jogos que deveriam fazer todo cristão enrubescer-se de mortificação ao refletir sobre isso. Esses jogos não incluem somente ao futebol, inclui também a carta. Vocês já viram pessoas perder tudo que tem por causa do jogo de carta, sim ou não? Você já viu pessoas perderem o seu precioso tempo? Tá bom que elas não perderam dinheiro, elas não estão apostando. Mas será que o tempo é algo precioso que nós temos, sim ou não? E pessoas desperdiçam seu tempo jogando carta, dama, xadrez. E qual é o propósito do jogo? Você joga para perder? Ainda que você diz, eu só estou jogando por brincadeira. Eu, quando praticava esporte, eu nunca joguei para perder, ainda que fosse com meus amigos. Sem dizer no todo o orgulho que está por trás do esporte, para que as pessoas te vejam, para que você seja o melhor, para que você seja o craque, para que você seja superior ao seu companheiro. Eu percebi que as pessoas que lutam com orgulho, elas já praticaram esporte intensivamente. É uma forma de exercício que não coopera para o desenvolvimento do caráter. Nós vamos falar de algumas coisas que podemos substituir essas coisas mundanas. O diabo, continuando aquela mesma citação, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sim, ele está em vosso pátio e recreio, observando vossas diversões. Uma outra citação, mensagem escolhida, 131, volume 1, diz: quando os alunos da escola, e ali diz aluno, mas o princípio se aplica para qualquer pessoa, foram para seus jogos de... que tipo de jogos? Competição. Não está falando qualquer tipo de jogo, que tem jogos que são inocentes, que não são de competição, que não tem maldade, que não são de injustiça, que não levam ao orgulho. Foram seus jogos de competição e jogo de futebol. Quando se absorveram na questão do divertimento, Satanás achou boa ocasião de entrar e neutralizar o Espírito de Deus em moldar e servir-se do agente humano. É isso que nós estamos querendo nessa convocação, é obter poder. E o poder de Deus vem no trabalho do Espírito Santo sobre o nosso caráter. E esses esportes, esses jogos, essas diversões, ela neutraliza o Espírito de Deus. Pastor Bruno está aqui. Aqueles que conhecem o seu testemunho sabem que ele estava em direção a ser um jogador de futebol profissional. Outros, talvez aqui, se envolveram com outro tipo de esportes. Eu também jogava futebol, queria ser jogador profissional. E eu posso dizer para você, sinceramente, o que eu vi no futebol, até mesmo dentro da igreja. Não precisem levantar a mão, mas ouçam e vejam se eu estou mentindo. Dentro da igreja, vocês já viram irmãos brigando por causa de futebol? Só meditem. Não é nem lá no mundo. Agora, vamos lá para o mundo. Você já viu pessoas se matando por causa de futebol? Não condeno o simples exercício
de brincar com uma bola. Quando ela diz o simples exercício de brincar com uma bola, ela não está dizendo repartir em 2 times e jogar brincando. Ela nem menciona a palavra futebol. Ela diz os pais ali brincando com seus filhos, uma brincadeira inocente, não está falando de competição. Ela diz que não é errado brincar com uma bola. E continua, mas isto mesmo, em sua simplicidade, pode ser levado ao... Qual é a próxima palavra? Excesso. Essa é a palavra-chave que nós devemos entender. O excesso, tudo que é em excesso se torna ruim. Até mesmo a oração, a irmã White diz que aquele que só ora, deixará de orar. Vocês conhecem essa citação, sim ou não? Alguns conhecem aqui. Tudo que é em excesso se torna ruim. Não é errado brincar com uma bola inocentemente, mas é o excesso. Esse princípio você aplica para outras citações. Ela, por exemplo, fala da ginástica. Ela diz que não é errado praticar a ginástica. Podemos aplicar para aqueles que gostam de se exercitar. Não é errado você se exercitar. O erro seria em quê? No excesso. Como é que podemos substituir os divertimentos mundanos? Exige fé para você substituir. Na criação, o trabalho foi designado como uma bênção. Significava desenvolvimento, poder e o quê? Felicidade. Pode ser que o trabalho você não vai dar gargalhadas. E olha que eu já vi pessoas se divertindo no trabalho. Mas não é isso que está se referindo ali. Mas é um contentamento que gargalhadas não pode substituir. Até as crianças podem trabalhar no seu devido espaço, como aprender a varrer, como aprender a cozinhar, como aprender a fazer massagem, coisas simples que está ao alcance delas de desenvolver, podem praticar, encontrar a felicidade e a satisfação. A felicidade da vida liga-se à fidelidade para com os deveres comuns, como lavar, passar, cozinhar. Pessoas que sofrem de depressão, muito provável é porque elas não fazem nada. Elas têm uma vida ociosa. Elas estão buscando qualquer tipo de prazer que não seja o trabalho. Elas não têm fé em Deus. Elas não creem que através de uma vida útil para si e para o próximo possa trazer felicidade. Agricultura. Como descanso ao estudo, aqueles que fazem muito trabalho mental, ocupações ao ar livre que proporcionem o exercício ao corpo todo, são as mais benéficas. Nenhum ramo do trabalho manual é mais valioso do que a agricultura. Um esforço maior deve fazer a fim de criar e incentivar interesse nos trabalhos da agricultura. Deveríamos ensinar os nossos filhos a praticar a agricultura. Ainda que você não tenha a oportunidade de ter uma horta gigantesca, você pode ter ali uma cama, a qual você pode ensinar os seus filhos a praticar a agricultura. Algo útil, que vai trazer o contentamento. Eu já vi famílias que não são cristãs, que não conhecem o que nós conhecemos, encontrando deleite em trabalhar no campo. Recreação ao ar livre. Você está cansado, você não quer nem agricultura hoje. Tudo bem. A contemplação das obras de Deus na natureza será do mais alto benefício. Você está cansado? Você vai andar de bicicleta. Você vai andar a cavalo. Você vai na cachoeira. Vai no mar. Vai para uma caminhada. Contemple a natureza. Deita numa rede que está amarrada na árvore. Relaxa. Aprenda a utilizar das coisas de Deus.
e você encontrará descanso, você encontrará entretenimento nas coisas de Deus. Amém? Começamos com a seguinte pergunta: entretido por quem? Cabe a cada um de nós responder essa pergunta. Quem é que está te entretendo? Entretendo os seus sensos, as avenidas da sua alma. É Satanás ou é Jesus? Através desses princípios, você já tem capacidade de discernir quem é que está te entretendo. E cabe a você fazer uma decisão de bloquear as avenidas da sua alma para Satanás. Eu gostaria de fazer um apelo. Talvez alguém aqui nunca ouviu esse tema, ou já ouviu, mas está lutando com televisão, com novela, com comidas que não são coisas boas, com coisas que estão entrando no seu nariz, coisas que você está contemplando, jogos. Eu apelo a você que você chegue na sua casa e elimine todos aqueles filmes que você tem que não são de acordo com a palavra de Deus. Eu faço um apelo para você que você não permita que Satanás entre através da avenida da sua audição. Que você elimine aquelas músicas que são de má fama, que a sua raiz, ainda que sejam, tem um nome cristão lá, não tem fama, não tem nenhuma boa fama. Que você possa se livrar daqueles sertanejos melancólicos que a mulher te deixou para o outro rapaz. E que você possa substituir por coisas que vão te edificar. Que você possa fazer uma decisão agora. Que você possa eliminar aqueles livros que não edificam o seu caráter, que são de ficção. Deus falou ao teu coração essa tarde. Eu sei disso. A Bíblia diz que se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Que você realmente possa sair daqui com uma decisão firme e consciente, sabendo que Jesus, Ele entregou tudo por você. Sabendo que Ele entregou não coisas ruins, Ele entregou o que era de melhor por você. Você está entregando coisas que são criadas por Satanás. Ídolos. É isso que você está abandonando. Mas Jesus abandonou o céu, a adoração dos anjos, o seu Pai. Tudo que era de melhor, a sua própria vida, a sua própria onipresença, para que você pudesse se salvar. Não permite que Satanás encontre espaço no seu coração. Que Deus possa lhe abençoar na sua decisão.